Muito bem, bom dia a todos, os presentes, senhores vereadores, o público presente, senhores funcionários, senhores jornalistas. Nós damos agora início à nossa reunião número 16 de 2023 e eu passava à distribuição do resumo diário de tesouraria, dar conhecimento aos senhores e senhores vereadores. Dando conta que o total de disponibilidades é de 1.433.965,39 €. Então, é a altura do período antes da ordem do dia, e eu dava a palavra aos senhores vereadores. Se quiserem usar, senhor vereador João Pedro Reales, faz favor, tem a palavra. Ora, bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhor vereador, público presente na reunião, bem como os funcionários de apoio ao funcionamento da referida reunião. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões. A primeira tem a ver com que chegou ao meu conhecimento que houve algumas viaturas do município que tinham sido autuadas por falta de inspeção e gostaria de saber se correspondia à verdade ou não, porque é uma situação que, portanto, também que deve ser acautelada em devido tempo e no caso de se verificar que sim. Também gostaria de colocar uma questão relacionada com as alterações de trânsito que foram feitas durante o período da feira, questionar se foram desenvolvidos todos os procedimentos necessários para essas alterações, principalmente publicação digital, até porque nós já tivemos aqui situações de alterações que vieram à Câmara e à Assembleia Municipal. Penso que posso falar mais coisa. Posso falar um bocadinho mais alto? Não, pois não sei. Portanto, estava eu a dizer que se em relação às alterações de trânsito que se verificaram durante o período da feira, se foram desenvolvidos os trâmites necessários, principalmente com a questão de publicação de edital, uma vez que já tivemos aqui alterações que vieram à Câmara e à Assembleia Municipal, embora de forma mais definitiva, portanto, e gostaria também de deixar essa questão. A última questão tem a ver com portanto, a vindima da Agropiarça, saber de que forma é que foi desenvolvida, tendo em conta que foi decidido na Câmara a sua extinção e, portanto, e que, tendo em conta esse desenvolvimento, o que é que foi desenvolvido em relação à vindima, portanto, se foi um procedimento de venda das uvas como foi noutros períodos e se essa venda incluiu vindima ou não, ou se foi a própria Agropiarça que fez a vindima, tendo em conta que no último ano não foi feito para não haver despesas, portanto, e que a própria máquina precisava de uma despesa enorme. Agora, naturalmente, gostaria de saber de que forma é que foi feita este ano e os valores envolvidos em relação ao preço de venda das uvas. Disso. Muito obrigada, senhor vereador. Senhora vereadora, se faz favor. Então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de mostrar o meu desagrado em relação ao timing em que enviam as convocatórias para as reuniões, porque nós também temos a nossa vida e precisamos de saber com alguma antecedência se vai haver reunião, se não vai haver. Em agosto, a reunião foi alterada e nós não nos disseram que ia ser alterada. E agora, mandaram-nos ontem, quase à 1h da tarde, a convocatória com os documentos. A segunda questão vai em relação portanto, à alteração da sinalização de trânsito que irá ocorrer na rua Manuel Paciência Gaspar, em que ainda não ocorreu e já ouço algumas pessoas a manifestarem o seu desagrado, nomeadamente comerciantes que
consideram que irá prejudicar muito o seu negócio. E isto porque de manhã, quando as pessoas vêm para o trabalho, param, nomeadamente naqueles 2 cafés, um na rua Manuel de Paciência Gaspar e outro na rua Silvestre Bernardo Lima, param para comer, param para comprar pão e é a altura do dia em que este tipo de cafés tem mais clientes. Quando vão alterar a sua rota, já não vão dar a volta para parar ali, até porque vão trabalhar e querem se despachar quanto mais depressa melhor. Apesar da rua não ir ficar interrompida depois na Silvestre Bernardo Lima, mas as pessoas desviam dali a sua rota e só depois, quando vêm para cima, é que o fazem. Outra situação, em relação agora à desmontagem da Alpiagra. Pronto, eu sei que não é fácil, que há pouco pessoal, mas há coisas que demoram imenso tempo, nomeadamente aquela retirada das telhas que esteve ali 1 semana e meia, sem sinalização, algumas quase no eixo da via, pelo menos a que estava à entrada, do lado direito, estava quase no eixo da via. O eixo da via é o meio da rua. É o meio da rua, exatamente. Aquilo ali só passava mesmo um carro. Muito bem. Pronto. Mas é por onde? Pronto, de qualquer forma, se eu tivesse lá o meu carro estacionado, a GNR ia-me multar, de certeza. De certeza que se eu tivesse o meu carro estacionado ali, portanto, depois, que não se consiga desmontar, eu até compreendo, mas retirar o palco e debaixo do palco ficou imenso lixo, imensas garrafas de plástico, que neste momento estão espalhadas por toda a feira, porque veio aquele vendaval, não é? E estão espalhadas por todo lado. Pronto, essa era uma situação que eu penso que, se fosse aqui há uns anos, um vereador da oposição diria que não gostava nada. Pronto, e eu também acho que não gostava nada, retirarem ali pelo menos aquele lixo, o resto que haja para desmontar, vai-se desmontando, é verdade que isso sempre aconteceu. Pronto, é só isso. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Vereador, Sr. Vereador. Bom, referir, tentando responder às questões que foram colocadas. Relativamente às viaturas do município atuadas por falta de inspeção, o que é do meu conhecimento é que se passou com uma viatura, e esta situação tem a ver, sobretudo, com o facto de não ter sido nunca feito ao longo do tempo e agora continuar a não ser, sobretudo por falta de pessoal, que é uma situação que estamos rapidamente a ultrapassar. Nunca foi estabelecido de forma oficial um responsável relativamente às viaturas. Houve sempre responsabilidade partilhada, quer na utilização, porque aqui era prática, qualquer pessoa pega numa viatura e anda com ela, e depois não havia, e já passou a haver, uma pessoa responsável por verificar exatamente tudo o que é que se passa com as viaturas e o que é preciso fazer. Também havia hábitos de abastecer as viaturas à meia da manhã, havia hábitos, enfim, de fazer um conjunto de coisas que não eram propriamente muito adequadas, desde logo a criar condições para manter as viaturas frequentemente tratadas. Sra. Vereadora, não vale a pena estar a sorrir, eu só estou a falar de factos. Eu só estou a falar de factos. Há uns factos que ocorrem agora. Ouça, muito bem, e se calhar é uma boa. Eu tenho que dar a volta, precisamente porque eu tenho que falar daquilo que eu não preciso ir à chamusca, basta andar aqui dentro de Alpiarça, não é preciso dar uma volta muito grande, a volta até é pequena. E até é dentro do universo do município, portanto, é uma volta muito pequena. A realidade é o que é, e portanto não vale a pena inventar. As pessoas não há hábitos de tratar das viaturas e das coisas públicas com cuidado, não há.
e a senhora, se tivesse conhecimento, saberia que o que eu estou a dizer corresponde à verdade. É muito difícil fazer com que as pessoas sintam que as coisas são suas e que as tratem como sendo suas, e, portanto, e como também não havia regras, nem se responsabilizava ninguém, nem se punia ninguém, as pessoas agora acham estranho. Pronto, que agora, aparentemente, já são responsáveis por tudo e mais alguma coisa, porque, porque se tenta introduzir algum rigor nas coisas, as coisas custam dinheiro, como os seus vereadores sabem. O município não é um município rico, não pode andar sistematicamente a comprar coisas novas e, portanto, é importante que aquelas que existem, que se mantenham. A verdade é que, como não há, nem tem havido, ninguém a quem sejam sacadas responsabilidades, às vezes as coisas passam e quem anda com as viaturas, como não se preocupa com isso, agora passará a haver uma pessoa responsável por verificar essa circunstância. Sobretudo a questão das inspeções ou das mudanças de óleo ou de água, que seja dos radiadores, etc. E verificar essa situação. E a partir do momento em que passamos para as situações mais burocráticas, que têm a ver com os seguros, etc., isso também está a ser assegurado, como aliás já era assegurado, nesse sentido. Relativamente às alterações de trânsito durante a feira, foram desenvolvidos os procedimentos habituais, desde logo de informação à população e de tratamento da situação com a autoridade, com a GNR. Para além de que, e estas alterações de trânsito não vieram em nenhuma reunião de Câmara, porque elas são, como sabem, provisórias e funcionaram apenas durante o período da feira. De todo o modo, os sinais foram colocados, tiveram um período em que estiveram tapados precisamente para lá estarem e fazerem assegurarem este funcionamento do trânsito durante apenas o período da Alpiagra e agora foram retirados e não estão já a funcionar do mesmo ponto de vista, uma vez que as alterações que agora são feitas são alterações que já vieram à Câmara e que já foram à Assembleia Municipal e que são alterações definitivas. Relativamente à vindima da Agroalpiarça, eu passava a palavra ao Sr. Vereador, se faz favor, se puder dar esta explicação, que é mais simples, faz favor. Bom dia a todos. Em relação à situação da vindima da Agroalpiarça, o sistema foi o mesmo, foi a venda das uvas, com uma particularidade. O ano está terrível em termos de pessoas que queiram comprar uvas, os preços estão mais baixos e a solução que encontramos o ano passado de ter alguma empresa que comprasse as uvas e que as vindimasse não aconteceu. Portanto, com exceção de algumas situações. Portanto, as uvas estão a ser vendimadas pela Agroalpiarça e estão a ser vendidas a um preço dentro dos 30 cêntimos. Em algumas situações em que são vendimadas pelos próprios, que é só um caso, é 25 cêntimos. E este ano, para arranjar quem comprasse as uvas, quase que tivemos que pedir por favor, porque não há procura de uvas no mercado e os preços estão muito baixos. Muito obrigada, Sr. Vereador. Dizer só que a questão do excesso de vinho no mercado está assinalada. Aliás, o Governo fez uma intervenção agora e recolheu alguns milhares de hectolitros de vinho, exatamente por esta circunstância. De qualquer modo, foi feito dentro daquilo que era a perspectiva de se assegurar que a vindima se fazia e, portanto, que não se desperdiçava a cultura das várias propriedades, e foi feita a venda de acordo com aquilo que foi possível no mercado. Relativamente às questões da Sra. Vereadora, dizer que houve aqui, de facto, um atraso no envio das convocatórias, e isto deveu-se a nós não termos ainda a certeza relativamente a um dos elementos e optámos por não enviar tudo, porque nos faltava um dos pontos. De qualquer modo, apresentar as minhas desculpas, porque de facto os documentos têm que ir com a antecedência devida e, portanto, não foram por um pormenor de falha nossa. De qualquer maneira, relativamente à reunião de agosto, as reuniões, quando são alteradas, isto é comunicado religiosamente aos senhores vereadores, quer seja por via telefónica, quer seja por envio de e-mail, e, portanto, se não foi por alguma razão, eu também não tenho cá, neste momento, a adjunta
que faz esses contactos normalmente, mas de qualquer maneira verificarei com ela por que razão é que não foram feitos, uma vez que é pressuposto que os senhores vereadores saibam, ou normalmente até que opinem nas circunstâncias de alteração das reuniões e que digam se lhes é conveniente ou não é, e portanto estranho que não tenha sido feito esse contacto. Relativamente à alteração da sinalização, que esta sim é uma alteração definitiva, na Rua Manuel Paciência Gaspar e na Rua Queiroz Vaz Guedes. Sra. Vereadora, eu percebo todas as circunstâncias e nestas coisas eu estranharia se fosse possível que todas as pessoas ficassem agradadas com a mudança. Quanto mais não seja, há pessoas que vivem nestas ruas que seguramente, e estão nas mesmas circunstâncias, vamos falar de municípios privados que não têm comércio, que não têm outras situações. Há pessoas nestas ruas que ficarão muito satisfeitas porque os carros deixam de lhe passar a roçar o portão e por cima do passeio, e há outras que ficarão insatisfeitas porque o caminho delas para casa era muito mais fácil naquele sentido do que é no sentido diferente e, portanto, que têm que ir dar uma volta maior. E eu percebo, mas as medidas, aquilo que nós consideramos que são os benefícios que advêm desta organização do trânsito, comparativamente aos eventuais incómodos que causam, são, do nosso ponto de vista, muito maiores. E, portanto, a nossa tomada de decisão tem exatamente a ver com isso, que é nós procurarmos ter benefícios relativamente àquilo que se passa hoje com o trânsito nestas duas vias, que é impossível. E que causa perigo para, não é só o bem-estar, mas é sobretudo para até a vida de algumas pessoas. Há pessoas que saem da sua casa diretamente para o passeio e que já não foram atropeladas em cima do passeio por milagre. Porque os carros, para se desviarem dos que estão estacionados, quando se encontram a meio da via, não tendo outro sítio para onde ir, vão para cima do passeio. E, portanto, para além destes constrangimentos, eu percebo que há situações que possam não ser, numa primeira fase, na perspectiva de quem se queixa, digamos assim, favoráveis, mas vamos lá ver, se nós impedíssemos o trânsito nas vias, se as vias ficassem cortadas ao trânsito, eu percebo, as pessoas deixavam totalmente de passar ali. Se nós impedíssemos a circulação nas vias transversais, nas perpendiculares, ou se alguma delas tivesse sentido único, também percebia que pudesse ser mais difícil e que as voltas tivessem que ser maiores. Agora, não ocorrendo isto, aquilo que eu perspectivo é que os receios que as pessoas têm agora não se venham a concretizar efetivamente. Há uma questão muito pontual que está a ser resolvida, que tem a ver com uma das situações que nos foi colocada e que é necessário pensar nela para perceber como é que a vamos resolver, mas todas as outras, estas coisas são também uma questão de hábito das pessoas. Quando se colocou um sentido único naquela transversal entre a rua do Café do Jaime e a rotunda da Árvore da Vida, aquilo também foi polémico, porque era muito mais fácil atravessar ali para vir para o lado da Rua Silvestre Bernardo Lima e, portanto, naquela altura apertava-se ali a rua e só podiam passar carros de um lado. Aliás, até houve, eu recordo-me na altura, até havia situações em que as pessoas entravam para a rua em contramão porque achavam que era só um bocadinho e, portanto, que não fazia mal circularem por ali. Mas, quer dizer, estas coisas, se nós queremos ordenar e organizar o trânsito da forma como ele, e resolver o problema da forma como ele agora se processa, não temos muitas alternativas. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que as pessoas que querem e que têm o hábito e que continuarão a frequentar os mesmos sítios, falam no sentido inverso. Procurarão, até porque nós temos muita facilidade de circulação de trânsito. Aliás, nós vamos a qualquer sítio, e eu falo na maior parte das vilas e cidades, e os trânsitos são alternados entre ruas. Há uma rua que sobe, há uma rua que desce, há outra rua que sobe, há outra rua que desce, precisamente porque as pessoas nem todas têm garagem, não conseguem estacionar o carro muito longe de casa, e, portanto, querem estacionar os carros na rua e ao lado em frente à sua casa, o que eu acho natural. E, portanto, para permitir isso,
Nós não conseguimos ter sol na eira e chuva no naval. Temos que tentar organizar as coisas de maneira a que as pessoas possam levar a sua viatura para o pé da sua casa, sem causar com isso os constrangimentos que estamos todos habituados a viver. Portanto, a nossa opção foi essa e foi nesse sentido, e é nesse sentido que as coisas vão, nós de qualquer maneira, manteremos, enfim, vamos manter atentos relativamente às situações que se vão passando e à mudança, e às mudanças que eventualmente vierem a ocorrer, e vamos perceber qual é que é o impacto que também esta decisão tem depois no funcionamento quer dos estabelecimentos comerciais, quer do próprio trânsito nas vias. Relativamente à desmontagem da agroalpiarça, da Alpiagra, perdão, eu gosto sempre desta coisa do eu sei que não é fácil, eu sei que a gente tem pouco pessoal, eu sei que não podemos estar em todo sítio ao mesmo tempo, mas... Então, mas o quê? Fazemos com o quê? Se temos pouco pessoal, se não conseguimos estar em todo o sítio ao mesmo tempo, se não é fácil, temos que fazer opções. Isto é como em tudo na vida. Nós, por acaso, até temos pessoas que podiam estar a fazer a desmontagem da Alpiagra, perdão, mas que têm, infelizmente, que estar a fazer outras coisas. E que são coisas que eu, pessoalmente, também considero que nesta altura não devíamos ter que estar a fazer. Porque nós temos pessoal empenhado a fazer uma obra por ordem do tribunal há meses, porque a obra não é fácil, e que podíamos ter a fazer um conjunto de outras coisas, do meu ponto de vista, bem mais necessárias e bem mais importantes. Mas eu não posso deixar de o fazer porque eu estou a cumprir uma ordem do tribunal. Por exemplo. E depois naturalmente, que nós, no período imediatamente a seguir à Alpiagra, como os senhores bem sabem, uma boa parte dos funcionários que estiveram a trabalhar durante este período todo têm férias agora. Aí se acrescem um conjunto de baixas. E depois acresce o início do ano escolar, com as obras da escola a serem concluídas e tendo sido deixado de fora tudo o que é arranjos exteriores dentro do espaço da escola. E, portanto, nós neste momento temos as nossas equipas que são pequenas, como bem diz, dentro da escola a preparar o terreno da escola para os meninos poderem ir para as aulas. Certo? Porque aquilo não é a empresa que vai fazer, nem está dentro do projeto para nenhuma empresa fazer. Portanto, temos que lá ir fazer nós. Porque também não foi possível incluir mais isso no projeto e arranjar mais dinheiro para isso. Já tivemos que arranjar para os equipamentos, para as mesas, para as cadeiras, para uma série de outras coisas que também não estavam previstas e para o resto de tudo que se fez. Portanto, é verdade, nós queríamos fazer as coisas mais rapidamente. Eventualmente, no futuro, devemos ter condições para poder fazê-lo. Neste momento, estamos a fazer ao ritmo que é possível fazer. Porque, entretanto, os senhores também se queixam que o Parque do Carril precisa de ser limpo outra vez, apesar de nós andarmos a fazer uma empreitada de limpeza da vala num percurso que é quase a sua totalidade, contrariamente ao que foi feito em anos passados, não obstante essa obra ter iniciado e estar a decorrer, e, portanto, também era preciso limpar os canteiros, também era preciso fazer a limpeza das estradas. É verdade, tudo isso é preciso fazer. Só que tudo isso é feito com as mesmas pessoas. E, portanto, nós ou conseguimos ir fazendo à medida que as pessoas vão conseguindo concluir os trabalhos e vão podendo responder às necessidades, ou não conseguimos e há coisas que ficam por fazer ou que são feitas mais tarde. A verdade é esta, Sra. Vereadora, e eu também me penalizo por isso, que é por todos os espaços que não estão exatamente como nós queríamos que estivessem, há igual quantidade de espaços que estão impecavelmente tratados. E, portanto, isto para dizer que as coisas não estão todas nas mesmas circunstâncias em todo o concelho. Por isso é que nós temos as pessoas a trabalhar e do trabalho delas há resultados. Portanto, as pessoas não estão sem fazer nada, antes pelo contrário. E, portanto, nós compararmos, basta dar uma volta pela vila ou pelo concelho e perceber o que é que está exatamente feito e o que é que está ainda por fazer e que há de ser feito assim que seja possível. Gostaria eu muito de ter outra situação e estou a trabalhar para a ter.
portanto, a minha perspectiva é que no início do próximo ano as coisas possam ser diferentes. Queria já agora dar conhecimento que nós submetemos a semana passada a candidatura ao PRR para a construção do novo centro de saúde e portanto, esta candidatura está a andar. Nós apenas agora, a única coisa que nos faltará depois da aprovação da candidatura é acabar de fazer o projeto de execução e lançar o concurso para efetivar a obra, que deverá ter que estar completa até ao final de 2026. Estamos neste momento em fase de entrega ainda não completa da obra da EB23. Há uma parte da obra que só será entregue durante o mês de outubro, uma vez que há equipamento para o refeitório que não chega a tempo agora, e portanto só chegará nessa altura. Nós só conseguiremos concluir essa parte, bem como o que falta dos arranjos do campo exterior, exatamente na mesma altura. Vamos procurar introduzir ali algumas melhorias, vamos procurar fazer os arranjos exteriores da escola, dentro do perímetro da escola, o mais rapidamente possível, e vamos ver se conseguimos ainda proceder à pintura do gradeamento e do muro que envolve a escola, que também está fora do projeto. Portanto, queria dar nota desta questão. E dar nota de que a constituição da comunidade energética que nós tínhamos anunciado aqui há uns meses está neste momento concretizada. Nós estamos em fase de assinatura do contrato, já fizemos a asta pública para a ocupação das coberturas dos edifícios municipais. Neste momento a comunidade está constituída entre o investidor, o gestor da rede e o próprio município, e portanto nós contamos que assim que venha a licença da Direção-Geral de Energia, onde está submetida já, que nós possamos avançar com a efetivação da colocação dos primeiros painéis, o que permitirá numa primeira fase que o município tenha energia limpa e mais barata para autoconsumo em todos os seus edifícios. Já agora dizer que este projeto é o primeiro que se faz em Portugal. É a primeira comunidade energética efetuada por um município. Há um conjunto de outras comunidades energéticas que têm, ou que estão feitas apenas para os parques industriais, ou que estão feitas com operadores de fornecimento de energia em questões muito concretas e com um âmbito mais restrito. A comunidade que nós constituímos aqui em Alpiarça é a primeira, e por essa razão teremos aqui nos próximos dias uma deslocação do Gabinete de Comunicação do Governo para efetivamente dar como exemplo no portal do Governo este projeto, que é de facto pioneiro e portanto é o primeiro que se faz em Portugal. Bom, penso que está concluído este período antes da ordem do dia e eu passava então à nossa ordem do dia. Nós temos o ponto 1, que é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 de agosto de 2023, que vem para deliberação. Eu queria perguntar às senhoras e senhores vereadores se têm alguma consideração a fazer. Senhora vereadora, sim, se faz favor, tem a palavra. É só que uma situação que é na página 7, mesmo cá em baixa deliberação, foi ratificada por maioria. Não, porque até diz cá em cima que o senhor vereador disse que nos íamos abster. Foi ratificada. Com a abstenção. Foi, já percebi que foi. Exatamente. Muito bem. Então, muito obrigada, Sra. Vereadora. Com este ajuste,
Eu punho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ata da última reunião. O ponto 2 é o concurso público número 2 de 2023, que é a celebração de acordo quadro para a aquisição de comunicações, de voz e de dados, que vem também para deliberação. Este é o acordo quadro que habitualmente a comunidade desencadeia e, portanto, a nossa intenção é aderir ao acordo quadro, como tem sido, aliás, realizado nos últimos anos. Traz-nos algumas vantagens, naturalmente. Dizer que esta questão das comunicações também tem sido uma questão controvertida, no sentido em que o serviço nem sempre está à altura das exigências e, portanto, a comunidade tem vindo, os vários municípios têm, alguns mais do que outros, porque também têm extensões de território mais afastadas das torres e, portanto, alguns têm mais dificuldade de acesso a boas linhas de comunicação. O nosso caso, pontualmente, isto também se tem vindo a verificar e, portanto, o objetivo é nós melhorarmos essa performance e portanto, é desencadeado agora o acordo quadro para fazermos a nova contratação. Senhores vereadores, não sei se têm alguma... Sim, Sr. Vereador João Pedro Real, faz favor. Portanto, este acordo quadro é desenvolvido a nível da comunidade municipal, portanto, é um processo que tem evoluído sempre de uma forma positiva também para o município, porque ao longo dos anos fomos conseguindo diminuir o seu custo e aumentar a sua capacidade de abrangência e de serviço também, aumentando os serviços e, portanto, sendo desenvolvido em escala com outros municípios, neste caso concreto tem sido benéfico e por isso iremos votar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o documento à votação. Relativamente à adesão ao acordo quadro para a aquisição de comunicações de voz e de dados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da ordem de trabalhos é a ata da reunião da Comissão de Análise de Propostas designada para a asta pública para a venda do prédio urbano SIT na Avenida de Berna, que vem para conhecimento. Dizer que esta foi desencadeado já com a autorização naturalmente da Câmara, a realização de uma asta pública para a alienação do prédio da Avenida de Berna. Como é do conhecimento geral, o prédio tem uma situação muitíssimo precária em termos das suas condições, o que implicaria para o município a sua manutenção, a sua recuperação, o dispêndio de valores que não estão na disponibilidade do município, e considerando que estamos a falar de um investimento que é secundário relativamente aos objetivos daqueles que são os nossos estritos, uma vez que estamos a falar de um imóvel cujo rendimento reverte para terceiros e que não gera rendimentos suficientes para se fazer essa sua reabilitação à custa desses rendimentos, nem seria possível fazer parcialmente uma recuperação, uma vez que a recuperação é global e é profunda, considerou-se ser mais vantajoso proceder à sua alienação. E, portanto, esta asta pública teve lugar, foi apresentada uma proposta. O valor da proposta pelo único proponente foi o valor de 2.350.000 euros e agora, na sequência do próprio processo da asta pública, foi logo notificado o proponente para fazer o pagamento do valor que propôs e tem 10 dias, não é? Sim, faz primeiro, é de acordo com o regulamento da venda, faz primeiro o depósito do sinal e depois, quando for feita a escritura, é que é pago o restante. De qualquer modo, este processo agora segue e o proponente, se vier a fazer o pagamento do que está previsto em termos de regulamento da asta pública, proceder-se-á em conformidade. E, portanto, este era para conhecimento das senhoras e senhores vereadores e eu não sei se há alguma questão. Senhor vereador, faz favor.
A minha primeira questão tem a ver propriamente com isso, portanto, na ordem de trabalhos nós temos este ponto para conhecimento, no ponto em si está para deliberação. Portanto, para já gostaria de saber se era para conhecimento ou para deliberação. Sendo para conhecimento, também gostaria de deixar que, em relação a este ponto, nós já tivemos a oportunidade de o votar, de manifestarmos a nossa posição contra esta asta pública, até porque entendemos que o bem se deveria manter na posse do município e que a solução deveria passar por uma intervenção no sentido de manter essa posse, até porque foi uma própria proposta que fizemos há mais de 5 anos, nesse sentido de entregar a uma entidade externa a recuperação e a exploração durante 15 anos do próprio edifício, numa situação que considerávamos vantajosa para todas as partes, município e Fundação José Relvas, e que a Fundação também se manifestou contra essa posição e agora esteve a favor desta solução, que na própria ata refere que esta é uma adjudicação provisória e que teria que ser remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal para uma adjudicação definitiva. Que é o que não se trata aqui? Neste momento não. Ou seja, a adjudicação só tentar explicar, a adjudicação é provisória porque ainda não houve nem pagamento do sinal, nem adjudicação definitiva. Portanto, e só haverá adjudicação definitiva se houver, da parte do proponente, o primeiro passo, que é o pagamento do sinal, que tem um período de 10 dias para o fazer. Se essa situação se vier a concretizar, a seguir, quando houver uma adjudicação definitiva, ela tem que vir não só à Câmara, mas também à Assembleia Municipal, porque estamos a falar de um ato que precisa de ser sancionado por ambos os órgãos. Neste momento, o que estamos a falar é apenas de transmitir à Câmara que houve uma proposta, que essa proposta está dependente de aceitação, cuja aceitação está dependente de haver um pagamento do sinal, e só depois é que se pode fazer a adjudicação exatamente já com o escrutínio, quer da Câmara, quer da Assembleia. Portanto, isto é só para dar conhecimento do passo que houve uma proposta, de facto, é só para saberem que houve asta pública, houve uma proposta e que agora se seguem os procedimentos subsequentes. Pronto, sendo assim, o que está mal é o que está na identificação do ponto. Portanto, e oportunamente teremos a oportunidade, enquanto órgão, de nos pronunciarmos em relação à adjudicação definitiva deste processo, que já manifestei também a nossa posição e que, portanto, gostaria de deixar também em referência que daquilo que consegui encontrar por parte do proponente para a alienação deste prédio, trata-se de uma pessoa individual que constitui uma empresa unipessoal, que a empresa tem 4 anos, é 2019, com um capital social de 5.000 euros, portanto, e que está aqui a propor a aquisição deste bem, e depois que a própria proposta também não faz parte do processo, não sabemos depois em que condições é que irá também pagar o restante valor em termos de proposta, mas visto que o próprio procedimento virá à Câmara, penso que nessa altura teremos a oportunidade de ter essa análise disso. Sr. Vereador, só dizer que quando o assunto veio, quando houve a proposta para se fazer a asta pública, na documentação veio o regulamento da própria asta pública. E, portanto, é com base nesse regulamento que ela foi feita. Deixava várias hipóteses. Certo, mas o que diz o regulamento é quais é que são os processos agora a seguir, consoante os tipos de pagamento. Portanto, o que nós estamos a cumprir na asta pública é aquilo que foi publicado em sede de regulamento, não houve qualquer outra alteração. Muito bem, então fica dado conhecimento deste ponto. E passávamos ao ponto 4, que é uma proposta de apoio extraordinário ao Clube Desportivo Os Águias, que vem também para deliberação. Eu dava a palavra à Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu para apresentar o ponto. Muito bom dia a todos. Efetivamente, este ponto diz respeito a uma proposta de apoio extraordinário ao Clube Desportivo Os Águias. Esta proposta não reúne toda a documentação necessária
faltam efetivamente uns documentos, estávamos a aguardar que fossem entregues para formalizar este pedido. Só explicar, nós vamos desenvolver no dia 15, 16 e 17 o Sorraia Summerfest. Neste evento irá colaborar o Clube Desportivo Os Águias e no sentido de contribuir para toda esta atividade vão ser necessários algumas formalidades em termos de apoio logístico, pelo que propunhamos que fosse atribuído um montante de 500 euros para o desenvolvimento das atividades do Sorraia. Atendendo a que a documentação não está toda aqui presente, a que é efetivamente necessária, deixo à consideração se pretendem retirar o ponto, ou só veio mesmo porque não temos mais nenhuma reunião de Câmara antes da realização deste evento. Se entenderem que podemos entregar a posteriori a documentação, deixo à vossa consideração. Muito obrigada. Srs. Vereadores, faz favor. Podemos votar. Muito bem. Não temos qualquer dúvida em relação É esta questão. Pronto. Muito bem. Então, assim sendo, relativamente ao ponto 4, que prevê que é uma proposta de apoio extraordinário ao Clube Desportivo Os Águias para a realização de atividades durante o Sorraia Summerfest, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu queria só dar aqui uma nota final que não me lembrei de fazer no período antes da ordem do dia e que também para conhecimento dos seus vereadores, da Câmara e em geral da população. Como sabem, nós desencadeámos um processo de constituição de um regulamento de incentivos para apoio à fixação de médicos no nosso concelho. Na sequência da entrada em vigor deste regulamento, desde nós já temos um requerimento a pedir o apoio e estão a entrar 2 outros requerimentos, o que significa que nós, a partir do dia 11, portanto, da próxima segunda-feira, teremos 2 médicas, ou melhor, uma médica e um médico já colocados e efetivos no centro de saúde, e a partir do dia 18, portanto, da próxima segunda-feira, depois desta, teremos uma terceira. Portanto, durante o mês de setembro, a nossa unidade de saúde familiar terá 3 médicos efetivos, colocados aqui, por sua escolha, que estarão a receber os benefícios que decorrem do regulamento de incentivos até, provavelmente, ao mês de novembro, à altura em que está prevista a passagem da USF a USF tipo B. Aliás, como nós tínhamos vindo antecipando ao longo dos últimos meses. Portanto, finalmente vimos uma luz ao fundo do túnel nesta questão e, portanto, a população pode, assim como nós, começar a respirar de alívio, no sentido em que nós teremos ainda este ano e, portanto, dentro deste mês, a nossa unidade de saúde a funcionar, não ainda em pleno, mas quase em pleno. Nós esperamos que a partir do início do ano ela esteja a funcionar em pleno, uma vez que há também já a manifestação de um 4º médico para integrar a unidade. Dizer também que estas coisas são tanto mais factuais que nós também estamos a desencadear o procedimento para a vinculação de 4 assistentes técnicos, apesar de não ser, desta competência não ter sido transferida para o município, mas estamos a trabalhar no sentido de, tratando com a ARS as mobilidades que são necessárias, nós estamos a trabalhar no sentido que sejam estão abertas 4 vagas e que sejam preenchidas as 4 vagas para assistentes técnicos, o que significa que nós, no início do ano, teremos a unidade de saúde a funcionar em pleno, colocando lá os assistentes operacionais que são da nossa responsabilidade e que são duas assistentes operacionais, garantindo que a unidade tem os elementos que são exigidos pela ARS, que no caso são 4 médicos, 4 enfermeiros e 4 assistentes técnicos, em termos de equipa da própria USF. Portanto, dar esta nota que finalmente as coisas tomaram um rumo que nós desejávamos
e este período mais complexo e de dificuldade que ao qual somos bastante sensíveis. Esperamos que neste momento os dados são estes que estará já a terminar. Pronto, dito isto e feita esta referência, nós terminamos a nossa reunião. Há público na sala e, portanto, havendo público na sala, tem agora a oportunidade de fazer alguma intervenção. Não sei se penso que os senhores estão para... Eu peço só ali para lhe darem o microfonezinho que é para ficar na gravação, está bem? Raquel, se faz favor. Muito obrigada. Em primeiro lugar, Se faz favor. eu sou Joaquim da Nazaré Mestiço, nascida em 25 de maio de 1943, e venho agradecer à senhora a liberdade que a senhora me dá de circular no meu concelho. Em primeiro lugar, eu sou habitante da Rua Manuel Paciência Gaspar e sou dono de um estabelecimento comercial que lá está. E gostava que a senhora me dissesse a mim quantos acidentes houve naquela artéria e por que motivo é que aquela artéria se torna perigosa para aquilo que a senhora disse. Porque a palavra que a senhora deu, que essas pessoas que eram apanhadas no jardim, no passeio, mas continuam a ter os carros deles na rua. Não, quando vêm dos seus empregos, não os põem lá dentro. E o problema daquela rua tem solução. Mas é preciso pessoas com competências para resolver. Compreende? Não é aquilo que a senhora diz, porque a senhora aqui há tempo publicou uma coisa que é de uma família. Sim, é de uma família. Os seus avós, os seus pais, nunca puseram as carroças nem os animais na estrada. Naquela rua há famílias com 4 e 5 pessoas, cada um tem um carro. As ruas, quando foram feitas, é para a gente transitar, não é para servir de garagem. E agora digo-lhe uma coisa, Sr. Presidente. A Rua do Poço com a Rua Maria Albertina vai descarregar o trânsito que vem do Casalinho. Ou então a Rua do Dr. Raul José das Neves pela Queiroz Vaz Guedes, abaixo. Então, qual é a solução que essa rua tem? E mesmo com os carros lá parados, 2 carros ligeiros passam à vontade. Era uma coisa que eu pedi à senhora, que a senhora fosse lá, que eu mostro e explico-lhe assim a escapatória que aquilo tem. Não há problemas naquela circulação. E a senhora com esta situação, já no tempo do pai dessa senhora que está a falar, da senhora vereadora, ele, para mim, eu não sou político, nunca fiz parte de partido nenhum, nem faço, tenho 80 anos de idade. Fui sempre criado. Mas o pai dessa senhora foi comigo lá e eu expliquei e ele compreendeu tudo o que estava lá e tem uma escapatória. Tem muita coisa para escapar. E nunca houve. Por isso eu digo, senhora, contacta as autoridades, quantos acidentes houve naquela rua? Quantos houve e quantos há? Agora, essa coisa que foi apanhada no passeio, eu sei de onde é que isso parte. E de onde é que isso saiu e onde é que isso... Essa coisa. Porque também faz parte do mesmo. Não é preciso dizer mais nada. A senhora compreende onde é que é. Mas continua a ter os carros na rua. As ruas foram feitas para a gente transitar. Agora, eu sou obrigado a vir à Rua Queiroz Vaz Guedes, sou obrigado a ir à Rua Maria Albertina Agostinho Sabino, para virar para a minha casa. Porquê? Qual é o problema? Então, como está na descarrega melhor, que é a rua número 1 do concelho. Entram aqui à Caixa Geral de Depósitos e vão para o Casalinho. Vem da Parreira, vem do Choto, vem das fazendas de Almeri, vem do Frado, é tudo para essa rua abaixo. Não houve um acidente, nem há. Porque é que vão cortar as pernas às pessoas? Especialmente a mim, que tenho lá um comércio. Agora, as pessoas não vão dar a volta, como a senhora disse, irem lá beber um café. Está cortado, vem para o outro lado. É isso que a senhora tem o lugar que tem para ajudar os ministros? Não é. Não é. E eu digo-lhe aqui à senhora, podem fazer o que quiserem, mas que eu resolvo a situação. Eu vou cartar estrume e vou pôr o reboque cheio à sua porta. E depois ver o que é que a senhora faz. Compreende? Porque isto é uma incompetência que o seu
o seu mandato está a fazer. É uma incompetência. Não resolve situação nenhuma. Porque se o senhor me dissesse, todos os dias, a Guarda Republicana é chamada lá, todos os dias há riscos, todos os dias há acidentes. Não há. 2 carros ligeiros, mesmo com aqueles que lá estão. Agora, se o senhor me dissesse assim, daqui do lado onde os carros estão preparados, vamos fazer ali uma bolsa com tirar 3 estacionamentos. Uma bolsa para as pessoas. Isso, para mim, tem todo o valor. Agora, cortar o trânsito, o senhor não. Para mim, o tempo que é que há de andar, mas pode ter a certeza que eu ajudo. Eu ajudo à festa. Terminou, Sr. Joaquim. Portanto, pode dar-me... Não, estou a perguntar se terminou. Pode falar à vontade. Estava eu a perguntar se tinha acabado a sua intervenção. A única reclamação é a ajuda que a senhora me está a dar. Para já, corta-me a circulação da vila. Ir para aqui, ir para lá, não para um lado, não dá para o outro. Agora, tudo quer pôr o carro à porta, como a senhora há bocado me acabou de dizer, tudo quer pôr o carro à porta. Não pode ser. Os outros têm que circular, ainda temos helicópteros para passar por cima. Agora, aquela rua tem solução. Outras não, senhor. E peço uma coisa. Peço à senhora e ao vereador, ao Jorge, e um dia que tenho possibilidade, combinamos aqui, eu levo-os lá para que a senhora que não conhece, para a senhora ver o que lá está, que facilita tudo. Então, o que lá está. Sr. Joaquim, então vamos fazer assim. Nós vamos, já agora, dar-lhe uma satisfação. A nossa preocupação é que nós estamos aqui exatamente para servir todos os municípios, certo? Todos. E, portanto, a reclamação que o senhor veio fazer aqui, que eu aceito, é contrária à reclamação que outros municípios vieram fazer num sentido diferente do seu. Compreende isso, certo? Pronto. Portanto, há pessoas que têm uma opinião e há outras que têm outra. E não é uma, nem duas, nem 3, são várias. São muitas. Peço imensa desculpa. Porque aquilo que a senhora aqui apresentou, que essas pessoas iam sendo apanhadas no passeio, compreende? Isso já não é de agora, isso já é velho. Mas eu continuo a dizer à senhora, mas as viaturas deles estão na estrada. Por os Sr. outros há de Joaquim, passar. vamos lá ver. Nós não conseguimos determinar às pessoas, hoje as famílias, é como o senhor diz, umas só têm um carro, outras cada um tem um carro, certo? Então, e o que é que a gente vai fazer? Vamos proibir as pessoas de ter carros, Não. certo? As pessoas podem... A maior parte deles nem nem... se- o estacionamento na via pública. Pronto, nós podemos proibir o estacionamento na via pública, onde é que as pessoas... E quantas pessoas é que vão aparecer aqui, numa reunião de Câmara como aquela que nós estamos a ter agora? O senhor Joaquim vem cá tratar da sua situação, tem o seu comércio e entende que aquilo vai prejudicar. Se eu proibir o estacionamento nas ruas, todas as pessoas que têm lá os carros vêm aqui sentar-se à minha frente e vêm dizer onde é que a senhora quer que a gente vá pôr os carros. Exatamente. Certo? E, portanto, a gente tem que encontrar aqui um equilíbrio. Eu não quero proibir a circulação naquela rua. A senhora é privilegiada, que vive numa zona em que não tem estacionamento. Ouça, eu não sou privilegiada. Mas Eu se a vivo senhora onde tivesse onde uma pude situação viver. privilegiada, a senhora queria passar e passa por onde os outros. Mas mesmo por essa razão, o problema é que, estando lá as viaturas, as pessoas querem passar. Eu passo ali muita vez. Olha, ultimamente até passo vezes a mais, porque vou para um sítio onde eu não gosto de ir. Infelizmente. Passo vezes a mais. E tenho a noção, exatamente como têm as outras pessoas, de que é difícil. Quando vêm carros de baixo, com o estacionamento todo que há do lado direito, nós, como não temos sítio para meter quem vai a subir, não tem sítio para meter o carro, porque as pessoas, como estacionam à porta de casa, estacionam à frente dos seus portões e, portanto, não há sítio para a gente fugir. Já teve lá uma bolsa, junto à casa da ex-presidente, já passou por cá, que era do pai por casa de carregar e descarregar o gás. Isso foi tirado. Por isso eu acabo de dizer, uma bolsa... Então vamos combinar o seguinte. Uma bolsa com um parqueamento de 3 viaturas, só o máximo 3, descarrega tudo. Vamos fazer o seguinte, Sr. Joaquim. Vamos combinar o seguinte. Eu e o vereador vamos lá ter consigo. Certo? O senhor convidou-nos para lá ir e a gente vai lá ter consigo. Está bem? E falamos lá no local e vamos lá ver aquilo que o senhor nos quer mostrar. Está bem? Não há problema nenhum.
há diversas alternativas. Pronto, vamos lá ouvi-lo. Sempre ouvi dizer ao pé do pano é que está a obra. Muito bem. Então nós vamos lá conversar consigo no local. Eu não faço parte dos caralhos, mas sei falar. Olha, mas não faz parte, mas podia fazer, que ainda são da minha família e eu orgulho-me muito. Mas de qualquer maneira, não tem problema. Nós vamos lá e conversamos lá para ver as alternativas que existem, certo? Eu mostro lá uma coisa que a senhora diz, mas isto poderá estar dentro do Conselho de Alpiarça que eu não conheço. Eu mostro. Muito bem. Então fica combinado. Muito obrigada, Sr. Joaquim. Aqui entrego os lados. Está aí a menina. Está aí a menina. Muito bem. Então, sendo assim, chegamos ao final da nossa reunião. Eu pedia à Vanessa, por favor, para ler a minuta da ata.